Bom dia! Hoje eu resolvi fazer esse vídeo sem usar roteiros. Espero que eu não precise editar nada e espero que eu consiga passar o que está aqui dentro de mim, o que eu preciso falar. Hoje em dia eu acho que esse mundo de comparações que existe, ele acaba muito interferindo na vida da gente, né? Às vezes a gente fica olhando as redes sociais, né? Parece que todo mundo tá com a vida perfeita, né? Que ninguém tem desafios, que tá todo mundo feliz 24 horas e não é bem assim, né? A vida real, ela não é desse jeito. E aí a gente começa até a questionar, né? Será que o que eu sei é suficiente? Aí a gente começa a achar que o que a gente sabe não é suficiente. Talvez não seja suficiente para alguns, mas para outras pessoas o conhecimento que a gente adquiriu, ela pode sim servir. E aí o que me chamou a atenção é assim, porque eu sempre fui assim de gostar dessa parte mental, né? Então tudo que se referia à mente, ao que a gente sentia, eu sempre me interessei. Inclusive até descobri os traços de caráter, né? Que existem. Esses traços que são 5, eu descobri que eu tenho 3, né? Que normalmente a gente costuma ter 3 tipos de traços. E entre esses traços de caráter existe o esquizoide, que é o traço que gosta de viver no mundo mental, né? Gosta de bastante de conhecer de vários assuntos. E aí eu comecei a entender por que eu sempre gostava de saber de vários assuntos, né? Às vezes eu estava no assunto de finanças, às vezes eu estava no assunto da mente, né? E aí eu falei, nossa, mas por que será que eu tenho tanto essa sede de saber de tudo um pouco? E aí eu descobri que eu tenho esse traço de caráter, né? Um deles. Até depois, se quiser, eu posso estar fazendo um vídeo explicando desses traços, né? E aí o que acontece? Como eu sempre fiz cursinhos, né? Que eu sempre quis aprender um pouquinho, eu arquivei bastante conhecimento, né? Aqui dentro de mim. Mas só que aí entrou outra parte, a bendita da perfeição, que a gente acha que a gente, para começar alguma coisa, para fazer alguma coisa, a gente tem que estar perfeito. E a perfeição não existe, né? A gente adquire ao longo da vida. Porque quando a gente começa, a gente não vai saber tudo 100%. Primeiro a gente começa, depois vai se abrindo os horizontes e a gente aprende mais coisas. Então, quer dizer, é a pessoa que fala, eu sou perfeito, não vai estar mentindo, né? Porque ninguém consegue ser perfeito o tempo inteiro. Até porque perfeição para uns pode ser uma coisa e para outros pode ser outra, né? E essa procura da perfeição, acho que trava muita gente. Que existem várias pessoas com conhecimento espetacular, mas que por causa de procurar a perfeição não conseguem se expressar, né? Que é o que aconteceu comigo. E também, como eu gosto bastante dessa parte mente, eu já fui em psicólogos, né? E aí eu sempre comecei a engatinhar, né, nessa área do autoconhecimento, né? E aí eu descobri, eu fiz um curso de terapeuta, né? Eu fiz esse curso e esse curso me proporcionou passar pela terapia, antes de tudo. E ao passar por essa terapia, eu percebi alguns resultados na minha vida. E aí eu falei, epa, essa terapia dá resultado, funciona, né? Por que não eu me aprofundar mais e tentar passar isso para frente, né? Porque se a gente conseguir ajudar uma pessoa que seja com conhecimento que a gente adquiriu, a gente já vai estar fazendo uma grande coisa, né? A gente não precisa querer salvar o mundo. Primeiro a gente se salva, né? Depois a gente tenta passar o que a gente aprendeu para frente. E também foi vamos dizer, uma palestra que eu vi de Hélio Couto, que acho que bastante gente conhece, né? Que ele dizia assim, o conhecimento guardado só com você, ele não vai servir para muita coisa, né? Tem que começar por ele para fora. E aí começou a bater essa necessidade. Eu comecei a pensar, por que você procura saber de tanta coisa e você vai guardando dentro de você? Começa a pôr para fora, né, o que você aprendeu. Até porque quando a gente começa a pôr para fora, a gente começa a aprender mais. E aí, nessa área da terapia, eu descobri que a mente, ela é dividida em duas, que é o consciente
e o inconsciente. E que o inconsciente, ele comanda tudo na nossa vida, porque, vamos dizer, é o arquivo da nossa vida, está ali no inconsciente, né? E que ele se reflete em tudo na nossa vida, nos nossos comportamentos. E aí, então, né, aí eu descobri essa parte da mente, do inconsciente, e tem um grande problema. Tem um grande problema nessa parte do autoconhecimento, é que as pessoas acham, por exemplo, quando a gente vai no psicólogo, a gente acha que vai ter uma varinha de condão e vai se resolver tudo, né? Não é. Se resolve bastante coisa, porque a gente começa a se entender, a gente começa a se comportar no mundo de uma forma diferente. E uma mudança ou outra a gente sempre percebe. Por isso que eu acho que todos deveriam começar a ir no psicólogo, né? Frequentar terapia, para a gente não ficar tão pesada no mundo, porque se a gente não se conhece, qualquer coisa que passam pra gente de informação, a gente acha que é verdade, né? Assim, tá falando isso, é isso. Não, o autoconhecimento ele te dá esse poder de você começar a investigar mais, que existe além daquilo, né? Que você não é só aquilo que você aprendeu. E aí, quando você começa a entrar por esse caminho, eu acho que a vida começa até a ficar mais leve, né? Porque você começa a ter uma visão de mundo diferente, né? Você começa a se entender mais. E aí é isso, eu queria estar falando sem roteiro, né? Sem precisar ficar editando o tempo inteiro. Tentar ser um pouco mais natural que eu possa, né? Porque tem outro problema. A gente começa a se encolher para caber nos lugares, né? Por exemplo, quando a gente está do lado de alguém que às vezes reclama muito da vida, né? Reclama de tudo, e a gente não tem essa vibração de estar reclamando toda hora. E aí o que acontece? A gente do lado dessas pessoas, a gente acaba cedendo e começa a reclamar junto, né? Igual, por exemplo, a gente está do lado de uma pessoa que reclama, aqui as coisas estão caras, é porque nada, esse governo corrupto. E aí, quando a gente vê, a gente tá na vibe dela. Só que a gente não é desse jeito, né? E aí é onde a gente tem que aprender a dar o limite, eu falo que é o limite da energia. Porque a energia que a pessoa tem é de um jeito e a sua é outra. Então, você não pode bloquear a sua energia para estar satisfazendo a energia do outro, né? Deixa ele com as reclamações. E é onde a gente acaba muitas vezes se anulando para estar cabendo no mundo dessa pessoa. E é um grande erro, né? Porque aí começa a afetar a gente. E a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, voltando à área terapia, essa terapia que eu faço, que é a TRG, eu acho ela interessante porque ela, assim, abre os olhos para entender que a mente, ela arquiva tudo que a gente viveu, né? Tudo está arquivado lá dentro dela. E algumas coisas que a gente passou, que a gente não conseguiu lidar, né? No momento que a gente passou, eles podem ter causado grandes traumas, né? E com essa terapia a gente consegue estar indo nesses traumas e conseguir visualizá-los de outro jeito. A gente consegue reorganizar essa informação dentro da mente. E aí a gente reorganiza essa informação e aí a gente começa a ver tipo um efeito dominó, né? A gente começa a ver aquelas situações que antes a gente via como um caos, que não é tudo isso. Por que será que acontece? Porque a gente conseguiu reorganizar aquilo que afetou a gente antigamente, a gente tem outra visão do acontecimento. É onde que traz a leveza pra gente, né? E é isso, espero que eu consiga pôr esse conhecimento que eu tenho e consiga ajudar, nem que seja uma pessoa, né? Já de bom agrado.